com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Um texto muito conhecido da igreja. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Cadê o irmão José Sonoplasta? Me dá um pouco de retorno aqui, amado. O José é uma bênção, nos socorreu ali, nos deu uma atenção maravilhosa, resolveu o nosso problema. Eu louvo a Deus pela vida dele. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Muito bom. Muito obrigado, Sonoplasta. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, ungiu-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O versículo de número 43 nos diz: e Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgar-te bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isto te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Podeis assentar, amados. Queridos irmãos, eu louvo a Deus, externo a minha alegria estar aqui com vocês, sentindo a presença do Senhor, vendo a ação maravilhosa de Deus em nosso meio. Eu quero louvar a Deus pela confiança que nos é dada através do pastor Carlos Humberto, anfitrião, patriarca desta casa. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando, como também a sua esposa, a pastora Maria, que está à frente deste trabalho, cooperando e caminhando lado a lado com as irmãs desta igreja. Deus abençoe o departamento de irmãs que dão uma bênção, coisa linda. Que Deus continue prosperando e cumprindo aquilo que já fora liberado aqui profeticamente, que é o tempo da colheita sobre a sua vida. Deus abençoe os pastores aqui presentes, que nos ladeia. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, como também todo o corpo de obreiro desta casa e a igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Remi, que nos faz acompanhado, uma bênção, um amigo, homem de Deus. Ele sempre está ao nosso lado, ele toma conta e coopera com as nossas agendas e também faz o nosso trabalho na área das mídias sociais, que é uma bênção desde quando sabemos usar para a glória de Deus.
Louvo a Deus pela vida não só do pastor Remi, como também da missionária Cássia, e sua mãe, como também da minha esposa, que me faz sempre acompanhando. Amados irmãos, o texto que ora fiz menção é um texto muito conhecido de nós outros. É um texto que nos narra um encontro de uma mulher, a qual a Bíblia lhe chama, no início da sua fala introdutória, segundo Lucas, de mulher pecadora. A Bíblia nos narra ou nos mostra rapidamente, acredito que vou resumir a mensagem de uma forma bem simples e objetiva para que você entenda, que Jesus está na cidade de Naim. Jesus, ele vem caminhando, diz a Bíblia, que ele vem curando, ressuscitando, operando milagres, fazendo maravilhas, ao ponto que a multidão o reconhece e o lhe recebe como profeta. A Bíblia diz que, após Jesus ter ressuscitado o filho da viúva de Naim, a multidão glorificou a Deus e disse: verdadeiramente Deus levantou um profeta no meio do seu povo. Aquilo eu penso que, assim como quando Saul e Davi, voltando da guerra, as mulheres saíram à frente de ambos, cantando, salmodiando, glorificando a Deus pela vida de Davi e a vida de Saul. Nós sabemos que, quando elas louvavam a Deus, dizia que Saul havia matado seus milhares, Davi seus 10 milhares. Aquilo incomoda o rei, aquilo provoca ciúme, e eu penso que esta nova cena, este novo cenário, volta ou torna-se a repetir, melhor dizendo. E é interessante que quando a cidade de Naim, ou os habitantes da cidade de Naim, vibram e glorificam a Deus pela vida de Jesus, isto incomoda e suscita inveja na vida do fariseu ou dos fariseus. A Bíblia nos mostra e nos narra que, dentro de Jerusalém, como também em adjacente da região, havia não só um grupo específico de fariseu, mas, segundo a história, a própria Bíblia nos mostra que havia ali uma classe dentre os fariseus, ou a Bíblia nos mostra, como também a história, que havia ali uma classificação de fariseus. Logo, a Bíblia nos mostra que nem todos, dentre estes que faziam parte do grupo dos fariseus, odiavam a Jesus. Nem todos perseguiam a Jesus. Nós sabemos, e às vezes de forma errônea, compreendemos que os fariseus, em sua totalidade, eles sempre perseguiram a Jesus. Mas é um pensamento ou uma aceitação errônea na sua totalidade, porque nem todos os fariseus ou fariseus, eles perseguiam a Jesus. Na sua maioria sim, mas havia uma minoria que glorificava a Deus pela vida de Jesus. Nem todos os fariseus, eles eram hipócritas. Alguns até mesmo foram até Jesus. Dentre estes está Nicodemos, exemplo. Diz a Bíblia que Nicodemos foi até Jesus, reconheceu Deus na vida de Jesus, humanamente falando, e viu que Deus era com ele, porque Jesus vinha fazendo e operando sinais, atraindo a multidão, curando enfermos, ressuscitando mortos. Isto chama a atenção. Logo, a gente percebe que nem todos eram hipócritas, ou nem todos odiavam a Jesus. Tinha ou havia, existiu aqueles que glorificavam a Deus. Todavia, como aqui já estou falando, havia alguns que odiavam Jesus, não iam com a cara de Jesus. E quando eles sabiam, ou era do conhecimento deles, que Jesus havia operado algum milagre, feito alguma maravilha, que havia suscitado, despertado a atenção da multidão para Jesus, logo estes, inimigos de Cristo, inimigos da fé, logo se levantavam para tentar ofuscar ou abafar os feitos do Senhor, e passavam a perseguir a Jesus. É interessante que, mesmo de forma externa, pública, eles perseguiam Jesus, e também de forma interna, oculta, de forma silenciosa. A gente percebe isso quando Jesus se deparou ou se apercebeu conversando com um doutor da lei, que logo, é bem verdade, não era fariseu, mas também falava um pouco da sua linguagem. A gente sabe que existia vários grupos religiosos e políticos na época de Jesus, e dentre estes grupos estava o grupo dos fariseus, os saduceus, os escribas, rabinos, mestres da sua época. Enfim, é interessante
Lucas, ele está nos narrando uma perseguição ou uma afronta silenciosa da parte de Simão, fariseu, ou que fazia parte dos fariseus, contra a vida de Jesus. Verdade é que Jesus, quando fora convidado por Simão para jantar ou adentrar na sua casa, logo no primeiro convite feito por Simão a Jesus, Jesus ele recusa, Jesus não aceita. Verdade é que Lucas começa o versículo 36 dizendo que, e rogou-lhe, ou seja, a expressão dentro da sua definição do termo significa dizer que na primeira Jesus não aceita, no segundo convite Jesus rejeita. Então ele percebe que Jesus está rejeitando, ele percebe que Jesus não se abre, ele percebe que Jesus não quer adentrar na sua casa. Então o que ele vai fazer? Ele vai rogar, ele vai insistir, ele vai persistir, ele vai perseverar para que Jesus adentre casa adentro. E aí diz a Bíblia que ele consegue. E com isto, meus irmãos, eu penso que ele chama silenciosamente Jesus para adentrar na sua casa, para que assim talvez pegasse Jesus em algum vacilo ou em algum vacilo de palavras da parte do Senhor. Verdade é que quando ele adentra na casa de Simão, Simão não lhe recebe como deveria. Ora, o texto diz que o próprio Senhor, em suas palavras, mais um pouco à frente, o repreendendo, diz que quando ele adentra na casa de Simão, Simão não lhe recebe como deveria. Ele não unge Jesus, ele não dignifica Jesus, ele não beija Jesus, ele não lava os pés de Jesus, ele trata Jesus como alguém comum, qualquer, ele banaliza o ministério do Senhor, ele não recebe Jesus com a devida honra que deveria receber o Senhor, e assim o Senhor era digno de merecimento. Ele fica observando. Verdade é que o texto nos mostra, irmãos, e eu penso, dentro da revelação bíblica, que ele não se assenta à mesa com Jesus. Jesus entra, se assenta, ele não, ele fica à parte, observando, analisando o comportamento do Senhor, até que chega esta mulher, que eu acho lindo. Lucas lhe chama na introdução da sua fala de mulher, identificando ela como mulher pecadora. E a Bíblia diz que esta mulher, ela tem uma atitude maravilhosa. As suas ações é de glorificação ao nome de Deus. E Simão, por estar à parte, longe, por não se encontrar sentado à mesa que Jesus estava dentro da sua casa, saber de Simão, ele observa, se escandaliza. E aqui eu quero lhe dizer o porquê e comprovar porquê estou lhe dizendo que o seu convite, a sua chamada, a sua insistência em Jesus estar dentro da sua casa foi algo maquiavélico, capcioso, porque quando ele percebe que Jesus não se incomoda nem repreende a mulher, ele diz: se este de fato fosse profeta, saberia quem lhe tocou e quem é esta mulher. Ou seja, ele convida Jesus para colocar o ministério ou o próprio Cristo em evidência. Isto era comum e normal, porque imaginem vocês comigo, Jesus, humanamente falando, ele cresce em Nazaré, ele é identificado como filho de José, ele é o carpinteiro. Então logo eles acompanharam o crescimento de Jesus. Aí vem Jesus com a filosofia, com a nova teologia, ou até mesmo se revelando indiretamente para eles. E eles, alguns dentre os fariseus, cegamente ou conscientemente rejeitaram o Senhor, mas com um pingo de verdade. Qual é? Eles acompanharam o crescimento de Jesus. E aí vem Jesus dizendo que é o Filho de Deus, vem Jesus dizendo que é o Messias, vem Jesus dizendo que é o ungido, vem Jesus dizendo que é o pão que desceu do céu, vem Jesus com uma linguagem comum, algo que escandaliza a filosofia ou o entendimento da época. Peraí, vamos observar e ver se é isto mesmo. Então ele está observando e querendo colocar, para, penso eu, dentro da revelação, desmascarar o ministério do Senhor. Aí ele diz: se este de fato fosse profeta, ele estava dizendo: vamos ver se ele é profeta mesmo. Será que é isto mesmo? Vamos colocar teste.
Vamos fazer prova. E Deus é tão bom estrategista que usa da ocasião, cria esta situação para de fato glorificar o Filho, porque o Filho vinha e glorificou o Pai. Irmãos, Lucas é enfático, e é interessante que ele nos deixou registrado quando isto viu o fariseu, o que eu tinha convidado, falava consigo mesmo, ele monologava, ele falava consigo, dentro de si, nos seus pensamentos. Ele não fala, ele não verbaliza, ele não externa o seu sentimento, ele fala consigo, logo revelando a intenção do porquê convidar ou chamar Jesus para a sua casa. Ele não convidou, chamou porque Jesus era digno, ou porque Jesus era merecedor, ou porque ele era dependente, ou se viu dependente da pessoa de Jesus, ou da companhia de Jesus dentro da sua casa. E aqui o texto revela a sua motivação em convidar. Ele convida para tentar desmascarar ou envergonhar Jesus publicamente. É como se fosse uma guerra fria. Eu chamo, eu atiço, eu invisto e fico de fora. E vamos ver o que vai dar. Mas o Senhor, cheio, tomado pelo Espírito, dá a ele, ou melhor, tem o discernimento dos seus pensamentos. E aí o Senhor, em vez de repreender a mulher pecadora, repreende Simão, o fariseu, o separado. E Jesus chama ele para uma conversa, ou para uma conversa. E Jesus começa agora a contar uma parábola. Jesus começa agora a envolvê-lo em um discurso. Jesus começa a trazer ele para dentro de um tribunal. Jesus começa a trazer ele para dentro de uma liberação, de uma liberação de perdão de dívida. E diz, olha, havia um credor e este aí tinha 2 devedores. Um era 500, outro era 50 e perdoou os 2. E ele julga, o juízo dele é correto, não é parcial, é imparcial. Ele diz, aquele, o que mais devia, eu penso que ele se sentiu mais perturbado ainda do que o outro que menos devia. Aí Jesus diz, é por isto que você não entendeu, ou não entende, o porquê que eu não me detive em lhe dar atenção devida, mas sim me deixei inclinar para atender melhor esta mulher. Porque ela entendeu que aquela era a oportunidade que Deus, em sua presciência, estava dando para ela, em saber ela que Jesus estava na região. Aleluia! Simão não entende, Simão não compreendeu, Simão deixou passar uma oportunidade, Simão deixou escapulir a bênção da comunhão e da oportunidade de glorificar a Jesus. E aí quem vem? Uma mulher pecadora que não havia sido convidada, que não estava no cartaz, pastor, que não estava nas mídias, alguém excluída da sociedade, alguém antissocial, alguém afamada com uma fama não boa, mas ruim, pejorativa, mas ela ouviu, ficou sabendo que Jesus estava em Naim, na casa de Simão. E o que ela faz? Ela não pede licença, mesmo se não é uma intrusa. Ela diz, estou adentrando, tá bom? E eu fico pensando, irmãos, ela não procura saber onde está Pedro, João, Tiago, Mateus, Maria. O alvo dela é Cristo. Ela não quer saber de quem é a casa, ela só quer saber quem está na casa. Teve 2, 3 que entendeu aqui. Ele está lá. Mas e a casa do fariseu? E daí? Aquele que justifica pecadores está lá.
significa sacrifício. Ela pega o seu sacrifício, os seus esforços, aquilo que ela conquistou através dos seus esforços, trabalhando, galgando, conquistando, e deposita nos pés de Jesus. Aleluia. Pastor, mas a Bíblia diz que não foi aos pés. Irmãos, ela derrama sobre a cabeça e vai para onde, irmãos? Ela vai e chora aos pés, enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos e começa a beijar os pés de Jesus. E Simão se escandaliza, e Simão fica assustado, e Simão se revela, ou revela a sua real motivação. Jesus está à mesa, mas ele está distante da mesa, não quer comunhão, não quer estar sob proteção, não quer vínculo. Infelizmente vivemos uma sociedade assim, sem querer generalizar. Estamos perdendo valores e princípios que não deveríamos perder. A mesa ainda é um lugar maravilhoso de se assentar em casa. É onde nos abrimos, conversamos, nos entendemos, ajudamos um ao outro, escutamos, ouvimos um ao outro. É na mesa que Deus te usa para curar alguém. É na mesa que Deus te usa para direcionar alguém. Oh glória, levante a mão porque eu sinto a glória de Deus aqui. O Espírito de Deus ministra ao meu coração. Prega, meu filho, porque eu estou restaurando, trazendo de volta valores e princípios que não se devem ser negociados. A comunhão vai voltar, o convívio vai voltar lá dentro da sua casa. Você vai desapegar um pouco do WhatsApp, do Facebook, do TikTok. Você vai desapegar um pouco dessas redes sociais e vai valorizar mais o momento que Deus nos proporciona e estamos com a nossa família em casa. Jesus está na mesa, mas Simão está à parte. Jesus está dizendo: você me convida, não se assenta à mesa comigo? Peraí, tem alguma coisa errada. Aos céus trabalhando, o Espírito de Deus desce. Vai lá, ainda que esporadicamente, pega aquela mulher, a mais desprezível da cidade, a mais difamada da cidade, aquela que ninguém dá nada por ela, aquela que todo mundo a conhece como mulher pecadora, isto é, impura, indigna, separada, sob maldição dos céus. E o que o Espírito faz? Por que esporadicamente? Porque ele não havia sido derramado ainda na sua plenitude como no Pentecostes. Mas ele trabalha, a verdade é que quem que levou Simão ao templo? O Espírito Santo. Quem encheu Isabel e João ainda no ventre? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava trabalhando. Você só está aqui por causa dele. Você só veio porque ele te trouxe. Como foi dito aqui nesta noite, se fosse pela matéria, porque você veio, você escolheu o melhor lugar, você escolheu a melhor parte. Então eu tenho uma boa notícia para lhe dizer: aproveita porque Jesus está na casa. Aproveita porque Jesus veio, não por causa de Simão, mas por causa de você. Quantos veio e podem adorar nesta noite? Quem trouxe vaso, quem trouxe perfume, libere nesta noite, glorifique a Ele. Oh glória, deixe um ambiente exalar o bom perfume que agrada as narinas do Deus Criador. Quem vem adorar e quem pode adorar de mãos levantadas, engrandeça a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Oh glória, eu vou lhe dar alguns segundos para você adorar a presença de Jesus. Não seja Simão, seja, oh glória, dentro da generalidade da palavra, do gênero aqui, do sentido do texto. Engrandeça a Ele como aquela mulher, exalte a Ele como aquela mulher. E se você quiser, em um bom sentido, pegue a parte de Simão e diga: rogo-te, insisto, eu preciso, eu necessito
para ele: rogo-te que entre na minha casa. Oh glória! Enquanto você está orando, Ele está visitando o seu lar. Enquanto você está se humilhando, Ele está trabalhando por você. Ele é o Deus que está presente, mas é o Deus que vai longe também. Eu não sei se a 100 metros, 200, 300, qual 1 quilômetro está a sua casa, mas o Deus que está aqui visita lá agora. Quem crê e acredita, levante as mãos e adore, porque haverá salvação, haverá restauração, haverá renovo. Ele desce para justificar os é só quem tem fé e acredita. É uma pecadora e eu com isso. Você não pode entrar. Quem disse que eu vim por causa de convite? Roube a cena, chame a atenção, faça o que ninguém conseguiu fazer. Está querendo se amostrar, se aparecer, e daí? O importante é que eu chame a presença dele, ou a atenção da presença dele. É um tema muito propício, irmãos. Sem fé não dá para viver. Porque ela corria o risco de ser morta, apedrejada. Porque ela não está apenas indo aonde está Jesus. Ela está entrando na casa de um fariseu. Alguém intocável, ou que não se deixava ser tocado. Então ela corria o risco de ser apedrejada ali mesmo. E ela disse: ainda que eu morra, ainda que alguém me mate, ainda sabendo eu que eu corro este risco de voltar no caixão, eu vou entrar. Eu vou roubar cena. Eu não estou nem aí se você gosta ou não de barulho. Eu não estou nem aí se você tem ou não glória e aleluia para entregar. Mas se tem um ou dois comigo aqui que concorda que enquanto a gente abre a boca para glorificar a Ele, Ele se manifesta. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Cadê o terceiro? Deixa os céus te envolver aqui nesta noite. Eu disse que a mensagem é simples, profética e objetiva. Não perca a oportunidade. Glorifique a Deus, exalte a Deus. Foi Abraão fortalecido na fé porque deu glória a Deus. Este negócio de dar glória a Deus ainda é bíblico. Este negócio de adoração ainda é bíblico. Este negócio de atrair a presença através do glória ainda é bíblico, meu pastor. Ainda é bíblico, igreja. Quem crê na palavra, abre a boca, deixa Deus te tomar, deixa o céu se envolver e adore a presença de Jesus. Eu sei que tem alguns que se escandalizam. Simão se escandalizou. Se este fosse profeta. E quando ele está se escandalizando, Jesus está surpreendendo alguém. Alguém doido. Porque esse negócio de fé é loucura. Por mais que servimos a Deus em uma fé racional, científica, histórica, arqueológica, mas eu costumo dizer que a fé é loucura. Porque o que ela fez, ou para o que ela fez, era necessário ter fé. Fé que eu vou entrar vivo e vou sair vivificado mais ainda. Fé que eu vou lá e Ele vai me receber. Fé que mesmo que eu não esteja ou não me assente à mesa, mas eu vou chamar a atenção dEle. Irmãos, o que ela recebeu, ou o que Jesus fez por ela, os demais não receberam nem viram Jesus fazer. Por quê? Porque ela agiu pela fé. É por isso que sem fé nós não podemos viver. E o que é fé, pastor? Segundo o escritor aos Hebreus, é o firme, fundamento, raiz, estrutura. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas eu tenho esperança, isso é o que eu espero. O que é fé? É tempo presente que te leva para o futuro. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se enche. Ela não se viu sendo justificada aonde ela estava, geograficamente falando, até antes dela se deslocar e ir até Jesus. Fisicamente ela não se viu justificada, espiritualmente pela fé. Eu vou adentrar, vou chamar a atenção,
vou roubar a cena e ele vai fazer algo por mim. Por quê? Porque isto é fé. Que ainda que os olhos carnais ou humanos não vejam, mas pelos espirituais você já está vendo Deus agindo. Isto é um mistério. Como disse Paulo a Timóteo no capítulo 3, versículo 9, a fé é um mistério. Isto é uma revelação de Deus sobre a vida daqueles que creem e acreditam. Ela acreditou, ela creu que Jesus iria mudar e assim fez, transformou a vida e a história dela. Isto é fé. O que é fé? Quando Tiago fala no capítulo 2, verso 17, que a fé sem obras é morta, de nada aproveita, é verdade, ele está falando ali no sentido literal. Obra social, ou ações sociais, obras filantrópicas. Mas Jesus não limitou a igreja a isto. Não vou entrar nesta parte. Dentro do contexto bíblico, podemos aplicar a fala de Tiago no sentido de obras, ação, determinação, coragem, atitude. Tomadas de atitude ou de atitudes. Isto é, se eu pular do barco, eu vou andar sobre as águas. Isto é, oh glória, quantos estão entendendo? Diga amém. Isto é a única coisa que me faz atrair a presença e me faz agradável diante de Deus, é a minha fé. Diante de um brasileiro não adianta. Ele disse no capítulo 6, verso 12, que sem fé é impossível. Irmãos, disse Gabriel a Maria, há alguma coisa impossível para Deus? Em outras palavras, ele está dizendo isso, porque para Deus nada é impossível. Só tem uma coisa que não faz com que Deus se mova, é o sentimento ou a falta de sentimento de fé. Sem fé, Deus não move uma palha. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Sem fé, Deus não trabalha. Vou lhe provar. Jesus, em alguns casos ou ocasiões, ele procura saber em que nós estamos fundamentados para que ele opere. Em que você está fundamentado? Porque a fé é firme fundamento. Eu estou firme, fundamentado. Eu não arredo o pé. Pode vir um vento que vier, a casa está alicerçada na rocha. Oh glória, pastor, é difícil de ter ou adquirir fé? Não, a fé pelo ouvir pela palavra, e o justo viverá de. Quer agradar, quer atrair, quer chamar atenção? Faça algo que ninguém naturalmente tem coragem de fazer. Porque naturalmente ela foge da ética. Ela tem um comportamento estranho, ela é sem educação. Ou seja, esta fala cultural, didática, pedagógica, esta ética poderia muito bem proibi-la ou impedi-la de ser transformada naquela ocasião. Mas ela disse: eu vou contra a contramão da vida. Eu vou ao oposto daquilo que eles impõem sobre mim. Você não pode ser sem educação. Você tem que pedir licença antes. Você tem que bater na porta, ou a porta, melhor, na porta. A porta não, né, irmão? Ela disse: rapaz, eu não vou bater na porta, eu não vou pedir licença, porque se eu pedir, eles não vão deixar eu entrar. Se eu falar quem sou, ou quando alguém perguntar, dizer que sou eu, a mulher pecadora, eles não vão nem abrir a porta. Então, eu vou adentrar, mesmo sem alguém ter me chamado. Mas espera aí, você não vai estar à mesa, eu Cristo. O importante é estar onde Ele está. O importante é que eu esteja onde a presença dEle está. Oh glória, é por isso que nós estamos aqui cultuando, adorando, reunidos em um culto como este, porque Jesus está na casa. Jesus está na casa. Eu não sei seu nome, eu não sei seu apelido, eu não sei seu passado, eu não sei sua história. Certo é que se você sabe por que veio e para buscar quem está aqui, você não vai voltar da mesma maneira que adentro. Ele vai mudar a tua história. Quantos creem e acreditam, levante a mão e adore a presença. Glorifique a presença, exalte a presença, porque eu estou lhe dizendo: quem lhe viu verá, quem lhe acusou vai ter que pedir perdão, quem
bem simples, e me perdoe pelos meus erros de português, mas entenda a mensagem. A Bíblia diz que no versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse Simão, vês tu esta mulher. O versículo 50, e disse a mulher. Uma mulher pecar, mas Jesus disse, esta mulher, a mulher. Vê tu a mulher. Jesus não chama ela mais de pecadora. Pecadores todos nós somos, não é, pastor? Nascemos pecadores, herdamos a natureza e levaremos conosco a natureza pecadora, porém pelo Espírito a vencemos. Aí Jesus diz, a partir de hoje você não será chamada mais de mulher pecadora, mas a mulher. Eu estou restaurando, restituindo a tua dignidade. Eu estou rasgando a cédula que nos é contrária em suas ordenanças. Eu estou triunfando aqui. Jesus já começa publicamente a triunfar sobre Satanás e seus demônios, sobre aquele que é o acusador de nossos irmãos. Jesus está dizendo, Simão, já que você não aproveita, não quer, não abraça a oportunidade. Teve alguém que entendeu, teve alguém que quis, tem alguém que quer, tem alguém que veio por causa disso. Não importa o passado, Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, oh glória, para alcançar o prêmio de Jesus Cristo em Deus. Nesta noite ele está dizendo, não se permita mais o diabo lhe acusar, não se permita mais se abater por causa de difamação. Não interessa, Jesus lhe conhece, ele sabe quem você é, mas por esta atitude nobre de vir a este culto, erguer as mãos, abrir a boca, adorar o Senhor, ele está dizendo, eu te justifico aqui hoje, eu te fortaleço aqui hoje, eu mudo a tua história aqui hoje, eu faço algo novo aqui hoje, eu te coloco de pé aqui hoje. Alabate o que a minha sai. Só quem entende, com as mãos levantadas, adore a presença, glorifique a presença, sinta a presença, oh glória. Não baixe as mãos, segure as mãos, receba a convicção de Deus nesta noite, receba esta ousadia da parte do Senhor. Lá vai o pecador, lá vem a pecadora, e eu com isto, Jesus me dignificou, Jesus me restaurou. Agora só quer ser santo, agora só quer ser o super crente, agora só quer ser o homem e a mulher de oração. E vai querer ser o quê? Depois que eu aceitei e tenho uma convicção que o nome está escrito no livro da vida, eu quero é Ele, eu preciso dele, eu me deixo ser moldado por Ele. É santo sim, é homem de oração sim, é mulher de oração sim, é cheia do Espírito sim, é cheio do Espírito sim, porque Jesus me justificou. A partir de hoje, ande de cabeça erguida. Naim vai ter que saber que Jesus esteve nela, não pelo filho da viúva que ele ressuscitou. Naim vai ter que saber que alguém que a cidade não dava nada, Jesus a colocar entre os príncipes. Glória, a sua história não será lembrada como história de derrota, de fracasso, de acusação. Ele está reescrevendo uma nova história sobre você. Não permita o diabo colocar um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Deus está dizendo, a última palavra vem de mim para você. Oh glória, quem dita as regras sou eu, quem fala quem você é sou eu, diz o Senhor. Então ergue a cabeça, sacode o pó, deixa Deus te tomar. Oh glória, toma posse da bênção, da vitória, daquilo que Deus começa a fazer em prol da sua vida. Melhor dizendo, daquilo que Ele começou a fazer, daquilo que Ele vem fazendo, daquilo que Ele continuará a fazer, não só em seu favor, mas em favor da sua casa, da sua família, em favor da sua parentela. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a sua história será lembrada como alguém que teve um encontro com Jesus, como alguém que Jesus transformou, como alguém
Jesus nesta noite? Fique sobre os seus pés. Jesus ainda transforma. Jesus ainda muda. Jesus ainda salva. Eu gosto muito de pregar em ruas, em praças. E eu creio que Jesus ainda liberta. Eu creio que Jesus ainda dá nome. Eu creio que Jesus ainda honra. Eu creio que Jesus ainda se revela de forma diferente. Então não perca a oportunidade, adore a Ele. Derrame aos pés dele a tua adoração. Não interessa se alguém venha se escandalizar. O que importa é que você sabe por que veio e sabe quem veio por causa de você. Eu profetizo em nome de Jesus que muitos vão glorificar a Deus por você. Uma coisa é nós glorificarmos a Deus, outra coisa é Deus ser glorificado em nós. Glorificamos a Deus quando obedecemos, resumidamente, pastor. Mas Deus é glorificado em nós quando Ele se revela através de nós. Eu estou dizendo que você vai glorificar e Deus será glorificado. Por onde você passar, vão lembrar não mais como pecador a pecadora. O Senhor vai te arrancar dos vícios, dos pecados domésticos, costumeiros, viciosos, e vai te encher com o Espírito Santo da verdade, que a sua face vai brilhar e reluzir com a glória de Deus sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, como sal na terra que é a igreja, muitos olharão para você, para mim, para nós, e vão dizer: eu quero este Deus. Eu preciso deste Deus. Eu conheci Ele, eu conheci ela. Eu não acredito, vai ter que crer, vai ter que acreditar, porque Jesus está dizendo: eu trago um despertamento espiritual, começando por você, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, aonde você ir, Deus será glorificado e trará vida através da sua vida.